Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Jean Grafia, aula para ESA. Então dá uma olhadinha, nós vamos responder uma questão, cara, cheia de bizu. Então, ó, já like da aprovação, se inscreva no canal. O Gabarita Geomilitar quer se tornar o maior canal de humanas para concursos militares. ESA, SpaceX, sabemos que a prova de geografia da SpaceX é osso, fora os concursos voltados aí às carreiras de oficiais, como carreira do Barro Branco da Polícia Militar de São Paulo. Então precisamos da inscrição de vocês, é um projeto muito difícil, longo, cara, depende de tempo, depende de investimento e depende do apoio de vocês. Então ó, já se inscreve aí, já deixa o like e compartilha esse vídeo. Eu sei que você não vai deixar a gente na mão, porque a gente está entregando conteúdo aqui de qualidade, resolvendo as questões da ESA. Isso vai ajudar demais você a alcançar o seu objetivo. E a primeira questão que a gente vai resolver aqui nessa sequência que todo dia tem questão, nós vamos falar de industrialização no Brasil. Olha a temática que está sendo abordada aqui. Então, ó, a Segunda Guerra Mundial teve efeitos, olha o ponto, o gatilho da questão, favoráveis à política de industrialização. Nesse período, o fato responsável pelo impulso da industrialização brasileira foi, primeiro ponto, saber que a industrialização brasileira ela é arcaica, ela é incipiente. Mas, Jean, o que significa isso? Arcaico, que ela não chegou chegando com modernização, com investimento muito bem feito para o desenvolvimento de tecnologia, claro, pensando em tecnologia da época. Então, tudo que a gente trouxe era quinquilharia dos países europeus. Então, tudo que não se usava mais, trouxe para o Brasil. Incipiente, porque ela era pequena. O Brasil, ele passa a se industrializar de fato pós Primeira Guerra Mundial, ali naquele vucu-vucu do crack da Bolsa de Nova York, entrando na Segunda Guerra Mundial. Mas por quê, Jean? Porque o Brasil, ele exportava o quê? Café. E a Europa deixa de comprar café porque estava numa guerra, depois entrou numa crise, depois entrou numa outra guerra. A gente não tinha para quem exportar. Fora que a gente não tinha de quem importar, porque toda a indústria dos países europeus estava voltada para a guerra. Então, por exemplo, a gente comprava um vaso, importava um vaso da Inglaterra. Cara, a indústria que estava fazendo vaso lá na Inglaterra não vai fazer mais vaso, vai fazer capacete, vai fazer utensílios para a guerra. E a gente, cara, pô, não tem para quem exportar café, não tem de quem importar produtos. O que a nossa elite cafeeira fez? Pegou o dinheiro que estava em excedente e investiu numa industrialização de bens de consumo não duráveis. Roupa, móveis, tá? Não é uma indústria pesada. Porque uma indústria pesada foi anos depois com ele, Getúlio Vargas. Esse cara é um visionário, porque ele falou o seguinte, olha, não tem como ter indústria se a gente não tem indústria de base. O que é uma indústria de base, Jean? Petroquímica, siderurgia, metalurgia, uma indústria de mineração forte. Aí ele veio com as políticas, o petróleo é nosso, a CSN, que ele fez aquele Paranauê com os Estados Unidos em troca do apoio do Brasil na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos construíam a CSN, a Vale. Então são indústrias que vão dar a base para lá na frente vir as multinacionais e se instalarem aqui no Brasil, no governo JK e no período militar. Beleza? Bora para responder a desenvolvimento da indústria automobilística e de bens de consumo. Isso aqui é JK, gente. Isso aqui é JK, isso aqui é período militar. É depois. B. Empenho efetivo do Estado na implantação de uma indústria pesada. Já dei bizu, é isso, cara? Você tá falando aí de um Estado forte. Essas empresas, elas são estatais.
estatais. Que é isso, Jean? São criadas pelo Estado, alternativa B. Depois, política dos governadores que estimulou a industrialização do Estado de São Paulo e do Rio de Janeiro. Para, cara, não tem nada a ver com os paranauê da indústria. D de dado, política de emissão de dinheiro. O encilhamento, tá vendo que ele pegou ali umas questões que são importantes da história do Brasil, principalmente da história econômica e política brasileira, e fez uma relação com a indústria. Não tem nada a ver. E depois, com a mesma pegada, vai falar do convênio de Taubaté, mas a alternativa é a B, que estava falando de indústria dentro do processo de industrialização, mais especificamente do Getúlio Vargas. Deixa o like, se inscreve e compartilha, porque é o primeiro de muitos. É gabaritagelmilitar.com.br, a maior plataforma voltada para humanidades e olha, com matemática também. Tamo junto, abraços!